A gente vai tirar, então, mais algumas dúvidas sobre esse assunto. Vamos conversar com o economista especialista em contas públicas, Murilo Viana, que está aqui com a gente. Murilo, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Murilo, pelo que a gente pôde compreender aí do que você ajudou a Priscila a nos mostrar, essa saída de aprovar um projeto de lei que estabeleça uma média de ICMS fixa para cobrança sobre os combustíveis não é uma boa saída, né? Na verdade, é uma saída bastante complicada, né? O problema do preço do combustível, digamos, ele vem de um outro fator, né? Principalmente da variação do dólar e do preço internacional do petróleo. E a Petrobras, com a política de paridade de preço internacional, tem repassado essa variação de preço para o mercado doméstico, o que acaba se espraiando para todos os derivados de petróleo, que inclui desde o gás de cozinha até a gasolina e óleo diesel, né? Então, assim, o ICMS, que é cobrado como alíquota, ele acaba sendo majorado a arrecadação, embora a alíquota não tenha sofrido grandes alterações nos últimos anos. Evidentemente que mexer com a tributação do ICMS combustível é bastante problemático do ponto de vista da arrecadação dos estados, porque os estados, em grande parte, dependem desses recursos, né? Muitos estados têm uma dependência absolutamente elevada em relação a esses recursos. E, por outro lado, como foi visto, se nós pensarmos na unificação de uma alíquota em âmbito nacional, uma alíquota em valor fixo, pode acontecer algo que é um contrassenso, que é o aumento do preço dos combustíveis em determinados estados, como é o caso de São Paulo. Murilo, muito obrigada. Bom dia. Luciana falando aqui. Parabéns por esse levantamento. Queria te perguntar, o consumidor pode ser beneficiado em alguns estados e prejudicado em outros com esse ICMS único. Mas um fato é que a arrecadação dos estados, para todos eles, isso vai ser prejudicial, ou seja, todo cidadão vai ser prejudicial. Eu te pergunto, é possível mudar a regra do jogo com a bola rolando? Esse é um caso clássico em que deveria haver uma boa coordenação interfederativa, ou seja, deveria ter uma relação bastante próxima entre o governo federal e os governos estaduais, algo que a gente não vê, especialmente aí nos últimos tempos no âmbito da União, né? Por ser algo que tem um impacto muito grande na arrecadação dos estados, deveria ser feito um arranjo aí, por exemplo, no caso da Petrobras, a União poderia pensar na constituição de um fundo de estabilização, porque do mesmo jeito que o preço do petróleo está muito alto, isso ocasiona um aumento muito expressivo do recebimento de dividendos da Petrobras por parte da União. Então, seria razoável supor a criação de mecanismos em que a União pudesse utilizar parte desses recursos atípicos, que são voláteis ao longo do tempo, para suavizar também o efeito e essa transmissão desencadeada por uma política que é uma política que preserva, evidentemente, a empresa da Petrobras, mas uma política que gera esse espraiamento em toda a economia, né? Murilo, a Priscila Yasbeck quer fazer uma pergunta para você também. Murilo, obrigada pelo levantamento, pela entrevista. Queria te perguntar sobre essa questão justamente da Petrobras, porque a gente vê que os consumidores, eles olham muito essa questão, muita gente está sentindo no bolso, claro, o aumento dos combustíveis e falam, Petrobras poderia estar segurando os preços, é culpa da Petrobras. Por outro lado, tem o mercado dizendo que é importante não mexer na política de preço da Petrobras, porque isso já foi feito no passado e não deu certo. Queria entender por que o mercado acha que a Petrobras não pode alterar sua política de preço e qual seria uma possível solução para essa questão diante desse aumento de preço de combustível que a gente está vendo aí, que está todo mundo sofrendo muito com esse aumento. Uma coisa que é bastante relevante ser observado é que, evidentemente, o setor, o petróleo, ele é essencial em basicamente todos os setores da economia. Imagina um insumo básico, a gente não ter uma previsibilidade de preços, entendeu? Então, assim, depender de decisões tomadas ao sabor do vento em Brasília, evidentemente não é algo desejado, porque isso gera
Isso gera uma completa falta de previsibilidade de custos básicos para diversas cadeias de produção. Então, seria desejável mecanismos transparentes, mecanismos estáveis e que desse a previsibilidade e que, ao mesmo tempo, garantisse aí uma suavização dos efeitos atípicos do preço do petróleo. Vale lembrar que esse efeito pode ser para mais ou para menos. Então, em algum momento, o preço do petróleo pode despencar também e a arrecadação, por exemplo, dos estados cai. E esse preço pode cair de forma bastante significativa. Então, criar um colchão de amortecimento, de suavização ao longo do tempo é bastante relevante, até mesmo como consumidores nós sabemos, né, que os preços sobem como bala de canhão, mas caem como a leveza da pena, né? Então, é importante nós observarmos isso. Murilo, aliás, qual é a projeção para o curto prazo para esse mercado? É o barril de petróleo continuar se valorizando, o dólar aqui continuar valorizado como está? O que a gente pode passar de mensagem para quem tem de botar combustível no carro, comprar gás de cozinha imediatamente, muito antes dessas discussões todas em Brasília terem um desfecho, seja ele qual for, né? Importante pergunta. Eu costumo brincar, né? No âmbito internacional, que normalmente nós tínhamos aí uma certa sinfonia boa nos últimos tempos, evidentemente antes da pandemia, né? Também está cheio de ruído. A inflação está voltando no mundo de forma bastante significativa, o avanço da vacinação tem levado uma mudança no perfil brusca, uma mudança no perfil de consumo. Também aquelas pessoas que pouparam estão consumindo mais agora na saída da pandemia, de tal forma que a demanda internacional por combustíveis está bastante aquecida e a oferta não tem acompanhado isso. Então, essa pressão de custos, de inflação, de preço do preço do petróleo, ela tem se escalado em âmbito internacional. Porém, também, digamos, os ruídos não se configuram apenas no ambiente externo. Os ruídos estão bastante complicados aqui no Brasil. Eu diria que nós estamos diante aí uma péssima sinfonia, né? Uma sinfonia bastante complicada aqui no ambiente. Então, internamente, os fatores que afetam o dólar, por exemplo, a crise política, incertezas também no âmbito da inflação doméstica, também puxado, por exemplo, com a crise hídrica, a crise de energia, né? Então, tudo isso tem gerado uma pressão no câmbio e ocasionado essa perspectiva de continuação aí, de volatilidade, possivelmente uma desvalorização no curto prazo. Murilo, essa semana a Petrobras também anunciou um programa que ainda não está bem desenhado, mas que deve incentivar a doação ou produção de gás de cozinha para a parcela da população mais pobre. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro falou em doação para quem tem Bolsa Família. Enfim, isso não está muito definido. O que eu quero perguntar é o seguinte, é óbvio que a gente precisa agora tratar de alguma maneira que a população mais pobre tenha o botijão de gás, que está num preço absurdo, inclusive que tenha comida também para cozinhar com esse botijão de gás. Mas é a Petrobras que tem que pagar esse custo? Quem é que tem que pagar? Nós estamos tratando aí de uma política pública, né? E esse tipo de política pública, o que é o razoável de acontecer é isso passar por dentro do orçamento público. Então, o que acontece é que o governo se vê premido aí pela dificuldade de achar, por exemplo, espaço em regra fiscal, espaço no teto de gasto, por exemplo, e acaba querendo desenhar políticas, esse tipo de política pública que são extremamente bem-vindas. Nós sabemos aí o problema social grave que passa o país, mas isso não deveria ser jogado nas costas da Petrobras exatamente da forma como tem sido colocado, né? Até mesmo porque isso impacta, seja no mercado de ações, seja tem um impacto tremendo em diversos fatores aí do mercado acionário. Mas, além disso, a Petrobras anunciou, e o pacote anunciado pela Petrobras é bastante tímido, né? A gente sabe que esse valor que foi aventado inicialmente, ele não dá conta da proposta. Isso deveria ser feito por dentro do orçamento público, evidentemente. E poderia ser utilizado, por exemplo, a questão de dividendos ou outras políticas de financiamento do próprio Estado.
Murilo, só complementando, né, um valor de 300 milhões que a Petrobras anunciou para esse programa social. O que eu queria perguntar, você é especialista em contas públicas, a gente vê essa discussão não só sobre preço de combustíveis, mas também precatórios, expansão do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Como a Lu colocou, o governo está passando para a Petrobras a responsabilidade de fazer um programa social. Enquanto isso, está tentando aumentar gasto com emendas parlamentares, com algumas outras frentes. Como você vê essa situação das contas públicas hoje aqui no Brasil? São bastante desafiadoras, né? De fato, o espaço fiscal tem sido bastante comprimido nos últimos anos, em especial aí pela emergência dessa questão das diversos tipos de emenda do relator, emenda de bancada. Então, são volumes muito expressivos, na casa de muitos bilhões de reais, de dezenas de bilhões de reais. E, evidentemente, esse tipo de despesa esbarra no limite do teto de gasto. Então, você tem demandas diversas da sociedade na saída da crise. Nós não temos mais aquela imprevisibilidade típica do momento da pandemia para poder criar créditos extraordinários que permitiam a realização de despesas fora do teto de gasto. Então, cada vez mais, o cobertor vai se tornando um cobertor curto e o teto de gasto vai se revelando quem vai sendo, as forças políticas e as forças sociais que vão sendo prevalecentes sobre o quião do orçamento, né? E ultimamente essa disputa tem sido bastante desfavorável aí para as pessoas de menor renda, evidentemente. Murilo Viana, economista, especialista em contas públicas, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia e até uma próxima. Obrigado. Obrigada.